Mais uma vez, bem-vindo ao canal. Desculpa, mas eu tive que falar. E vindo aqui diretamente do Bravo News, onde eu vou mostrar aqui para vocês um debate simplesmente inacreditável que rolou hoje, na noite do dia 29. Olha só a imagem aqui do vocalista do Metallica. Tá aqui a nossa homenagem, vocês vão entender o porquê no final desse vídeo. Vamos lá. O dia hoje começou assim. Vamos lá. Cadê? Nossa, gente, hoje o papo foi muito forte mesmo. Muito bem, vamos lá. Começamos o grupo, chamei o pessoal aí falando sobre a reunião do grau que vai ser amanhã, mas amanhã também vai ter uma entrega da solenidade para um bombeiro civil no combate às drogas. Então nós temos que estar lá amanhã. Eu vou pegar aqui para vocês até o final, eu mostro para vocês, só para não perder o foco aqui. Nossa, muita coisa. Peraí, vamos lá. Só um minuto. Vamos lá. Só para vocês entenderem o que aconteceu, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, só para vocês entenderem como tudo aconteceu. Para conhecimento, senhoras e senhores, atualmente no Brasil, o combate a incêndio realizado pelos corpos de bombeiros militares caracteriza por um ciclo operacional contendo 4 grandes fases. De todas as 4 grandes fases apresentadas, diferentemente dos corpos de bombeiros militares, os bombeiros civis só atuam somente a fase passiva ou estrutural, ou seja, aquela que consiste em restringir ou minimizar com prontidão as consequências e os danos causados pelo incêndio, que não puderam ser evitados à fase preventiva ou normativa. Na possibilidade dos bombeiros civis não minimizarem os efeitos iniciais, automaticamente inicia-se a fase ativa ou de combate realizada pelos corpos de bombeiros militares. Ou seja, senhoras e senhores, os corpos de bombeiros militares são os verdadeiros bombeiros dos bombeiros civis, pois essa nova categoria não possui viaturas de combate a incêndio, ambulâncias de salvamento, materiais... Não é que eu discordo, mas eu não me incomodo em ver dessa forma. O bombeiro dos bombeiros civis, tá bom. Os bombeiros militares têm esse know-how, esse tempo de conhecimento, um regime disciplinar, tem toda uma história, tem todo um sacrifício. Foram eles, os praças que nós vimos nas viaturas e que tanto nos inspiraram, sim, com a ajuda de grandes oficiais aí também. Sim, não incomoda nenhuma bomba, sim, são sim. Equipamentos específicos de combate a incêndio. Por isso, quando o fogo foge ao controle destes ou necessitam de ambulâncias, recorrem aos corpos de bombeiros militares. Sim, só que para a gente recorrer aos bombeiros militares é porque a coisa realmente saiu muito do controle, muito. Você trabalha numa empresa que com produtos químicos pesadíssimos, né? E aí ele coloca em pauta uma coisa, pode ter sido uma falha da prevenção, né? Mas que aí abre essa lacuna, mas realmente assim, teve um camarote de um evento muito importante que infelizmente eu não posso dizer aqui, que deu 2 princípios de incêndio. A mídia nunca ficou, e olha que foi noticiado, hein? Acontece em fevereiro. E não foi noticiado, foram 2 princípios de incêndio, né? Eu terminei o dia com a cara preta. Certo? Todo suado, mas ninguém ficou sabendo disso, nem os militares. Então, para um bombeiro civil não dar conta, aí você tem que ver o que a empresa está contratando, qual é o perfil que ela acha que encaixa para ela. Tô dizendo isso porque tem muita gente competente aí. No que tange à legislação 11.901, essa legislação, ela minimamente exige a idade, o grau de escolaridade, a qualificação mínima, os exames psicológicos e físicos necessários para realizar a atividade. Ela tão somente estabelece o dever de prevenir e combater os incêndios. Ou seja, senhoras e senhores, os bombeiros civis, eles não podem realizar nenhuma atividade que não esteja
àquela prevista em legislação que seja de prevenção e combate a incêndio. Se eles realizam atividade de atendimento médico pré-hospitalar, de salvamento, de busca, eles estão incorrendo no crime, eles podem incorrer no crime de exercício ilegal da profissão. Outro ponto da legislação que merece ressalva é essa qualificação, que ela é encontrada somente na norma brasileira 14.608, que estabelece uma carga horária mínima de 210 horas-aula. De acordo com a matéria veiculada no Jornal do Senado de 28 de abril, o senador Paulo Paim, que propôs a realização desta audiência pública, justificou sua solicitação. Os bombeiros civis não querem a mudança por temerem perder o direito ao adicional de periculosidade de 30%, ligado à denominação bombeiro. Vamos ouvi-los. Para concluir, tá? Ora, senhoras e senhores, para Vossa Senhoria concluir. Se isso fosse verdade, a CLT não traria no seu bojo do ordenamento jurídico, no seu artigo 193, essa percepção desse adicional de periculosidade de 30%. Ela não é ligada à denominação, senador, se me permita estar discordando do senhor, ela é ligada à atividade. E quem regulamenta essa percepção desse adicional de 30% é o Ministério do Trabalho pela norma regulamentadora de número 16. Bom, senhoras e senhores, é certo chamar um vereador de senador só porque constrói leis? É certo chamar um agente de segurança privada de policial só porque tem noções de direito de defesa pessoal de tiro? É certo chamar um socorrista do Serviço de Atendimento Médico de Urgência SAMU de Bombeiro só porque realiza igualmente o atendimento médico hospitalar? É certo chamar um salva-vidas particular de bombeiro só porque realiza igualmente o salvamento aquático? Claro que não, senhoras e senhores, pois a etimologia da palavra bombeiro é muito maior do que prevenir e combater incêndios. Pesado. Aí, né, eu particularmente concordo com a frase dele, não tenho nada contra. Eu acho que na situação que nós estamos hoje, nós temos que ceder em algumas coisas. E o que ele falou eu achei pertinente. Me desculpem aí os que discordarem. Os comentários no vídeo estarão abertos para ouvir todas as opiniões de vocês, desde que com decoro. O intuito desse canal, desse humilde canal, é estar passando informação para que vocês não tenham mais que ficar discutindo sobre esse assunto. Você passa o link e fala para a pessoa, ó, vê esse vídeo aqui, depois a gente conversa. Porque você não quer mais debater determinados assuntos, né? Os mais antigos já falaram bastante sobre isso. O que ele falou aqui basicamente não deixa de ser, né, a verdade. Realmente, não é que perde os 30%, uma parcela da categoria vai perder os 30%. Por quê? Porque não está exposto. Né? A lei não exige. Aí, o que eu chamo a atenção dos senhores é, vejam como nós, bombeiros civis, fazemos muito mais do que o que a lei federal exige. E fazemos isso com um amor incondicional. Vocês acham que nós realmente gostamos de, além de pagar pela formação, transporte, alimentação, farda? Porque uniforme não tem hino, não tem bandeira. O nosso tem. Com todo respeito, o nosso tem. Isso não é batendo de frente, é uma opinião. Eu acho que eu tenho muito respeito, né? Eu não consigo chamar de uniforme sem ter um pouquinho de arranhado na garganta. É um pouquinho difícil. Pagar caro pelo uniforme, não é barato, podem ter certeza disso, que não é barato. Uma bota de qualidade, R$600 para cima, não é barato. Tem que pagar pelos cursos de especialização e uma reciclagem anual. Quando eu falo curso de especialização, é pelo menos uns 5, 7, fora o que nós fazemos dentro das academias, como especialização em primeiros socorros. Aí tem gente que faz atendimento clínico, traumático, técnicas em hemostasia, linha de mangueira avançada, tal. Fora esses outros, tanto na área de primeiros socorros quanto na área de combate a incêndio, busca e resgate. Né, o resgate vertical, né, é um investimento absurdo. Academias como a Academia Irata e entre outros aí, né, que já possui nome no mercado, aí é só você buscar.
Então é muito caro esses investimentos. E nós fazemos de amor mesmo, de coração mesmo, para oferecer um bom serviço. Porque se fosse para fazer só o que a lei determina, eu não ia passar nem algodãozinho. Tá? Eu acho técnicas importantes, as técnicas de primeiros socorros, sim, mas nós fazemos muito mais pelo amor de levar um serviço de melhor qualidade para todo mundo. Certo? Por isso que a gente gosta muito disso, para não ter dúvida na ocorrência, para ter certeza quando for te atender, né, para não ficar parado aqui. Aí vieram novos inscritos, eu passei aqui um link aqui para eles, para conhecerem os debates, e temos um áudio aqui. Olá, boa noite a todos. Eu dei uma olhada aí, uma olhada não, né? Eu escutei aí esse áudio junto com o vídeo aí. E nos 45 segundos aí, mais ou menos, do vídeo, eles falam que esses bombeiros civis não possuem viatura, ambulância, enfim. Então, tem que falar para esse senhor desse comando aí, não dá para ler o que ele é, que realmente não possui, porque nós somos bombeiros particulares, entendeu? E não cabe a gente ter a ambulância, isso cabe a instituição, em primeiro lugar. Se ela tiver, ótimo. Se não tiver, como bem ele falou, a gente... Quando ela disse instituição, tá? Desculpem, tá? Desculpa o canal aqui. Na verdade, ela quis dizer... Desculpa o grupo Bravo News. O que a integrante do grupo Bravo News quis dizer é que ela não quis dizer instituição, né? Ela quis dizer a empresa, tá bom? Presta um serviço de prevenção e princípios de incêndio. É óbvio que se o negócio sair do controle, eles estão aí para isso. Então, ele realmente falou besteira aí, né? E é claro que qualquer coisa que você faça que seja fora do seu âmbito profissional, você vai responder criminalmente. Então, o que ele está falando aí, isso porque eu não escutei o vídeo todo, tá? Enfim, mas eu vou escutar e o que eu tiver mais para complementar isso é só a minha opinião. É o que todo mundo vai dizer, nós concordamos com o vídeo. Agora, nós fazemos muito mais. E fazemos por amor. Né? Amanhã tem reunião do grau, dia 30, mas também vai ter a... Acho que não vai dar para ir na reunião do grau. Eu acho que ele faz uma referência ao que eu disse aqui. Eu acho que ele foi racional e embasado, em algum momento não. Porém, ele está correto. Aí me responderam, eu acho que ele não é a lei. Eu acho que ele não leu a lei. Aí eu pergunto, sim, mas leu a federal. E acho que a luta do bombeiro civil como um todo é linda, mas não concordo com a forma como é feita, às vezes. Eu devo respeito aos militares, pois bombeiro civil pode até ser mais antigo o bombeiro civil, mas eu não sou. Aí a conversa continua. Muito fácil ler a lei federal, ela só tem 11 artigos. Acho que a pessoa para opinar sobre o bombeiro civil deve saber de cor e salteado, para não falar o que não sabe, não importando ser militar ou não. Um outro integrante diz, em alguns fatos eu acho que equivocou-se sobre algumas informações. Primeiro, existem várias empresas que temos bombeiros, viaturas e equipamentos igual até melhor que a própria corporação militar e governamental. 2. Todo profissional certificado e credenciado à função poderá exercer a função. Motorista de ambulância com curso de APH, nomenclatura, socorrista, seja ele particular ou público. Salva-vidas habilitado e credenciado, nomenclatura, salva-vidas. Segurança ou vigilante, credenciado e qualificado, nomenclatura, segurança ou vigilante. Bombeiro civil, qualificado e credenciado, nomenclatura, bombeiro civil. Bombeiro militar, qualificação e credenciamento, nomenclatura, policial militar. Vamos olhar a diferença nas nomenclaturas. Cada profissão tem o seu profissional credenciado e qualificado em ambos, podem exercer suas funções. Não existe na credencial dos militares tipo soldado do corpo de bombeiros, e sim o nome está soldado da polícia militar, com função designada em instituição de classe. Eles não... Está escrito aqui, eles são policiais, todos eles, e não somente bombeiros. É sério isso? Não existe na credencial. É sério isso? Sim, aí a pessoa responde, exatamente. E treinamentos específicos para salvar vidas. Sim, eu achava que eles tinham uma funcional específica para a função.
mas continua a guerra, acredita? Vamos ver outro áudio aqui. Com certeza, né, meu? Eu sei lá, a discussão deles vai ser grande e, ao meu ver, eles não vão fazer nada para melhorar para o bombeiro civil. Sei lá, pelo pouco que eu vejo, eles não vão fazer nada para querer melhorar para o bombeiro civil. Porque o que vai ser dos bombeiros militares? Se a categoria do bombeiro civil realmente começar a crescer no estado de São Paulo, entendeu? O que vão se fazer com os bombeiros de São Paulo? Porque eu não sei quais são os outros países, mas não sei se são todos os países que o corpo de bombeiro militar é integrado com a polícia militar. Eu não sei o que eles... Eu sei qual é o medo deles. O medo deles é de serem rebaixados, de voltar para os batalhões, de ter que voltar para o quartel, coisa que eles não querem. Entendeu? Eles não querem isso. Se o corpo de bombeiro militar, se o bombeiro civil começar a crescer no estado de São Paulo, começar a ter leis específicas que regulem sua função, a área de atuação, mas lei que regule mesmo, que regule assim, passo a passo, os mínimos detalhes, não simplesmente que nem existe a lei 11.901. O medo deles é isso. O que vai acontecer com o bombeiro militar? Se eu não me engano, não sei se tem outros países, eu não sei se alguém puder falar aí, pode falar aí, mas eu não sei de outro país que o corpo de bombeiro seja integrado com com a polícia militar. Pesado, pesado. São frases, galera, tudo isso, tá? Não é para criticar ou para dizer que há um desprestígio no bombeiro militar. Tudo isso é importante porque o bombeiro civil, ele precisa encarar a sua identidade, ele precisa se encontrar, ele precisa parar de crise existencial e colocar culpados, né? E é justamente isso que vai acontecer nessa manifestação de 2018. As pessoas estão realmente começando a debater assuntos, a falar sobre assuntos mais políticos, a buscar na história, buscar a sua identidade. Por isso que esse texto, por isso que esse áudio, por isso que tanto corpo, tanto falando, porque nós estamos realmente debatendo isso não com o intuito de desrespeitar ou denigrir a imagem, mas sim de entender qual é o nosso papel, a nossa função e quem nós somos na sociedade. Então, se algum militar, se algum oficial tiver acesso a esse vídeo, por favor, não se sinta ofendido de forma hipótese alguma. Isso aqui é um grupo particular que, como esse assunto é debatido há muitos anos, eu decidi colocar o vídeo só para que, como é que eu posso dizer? Para que as pessoas possam estar fazendo uma consulta, para que esses assuntos não venham a ser debatidos, é muito desgastante. Né? Mas no fim das contas a gente encontra a luz, a gente encontra realmente quem nós somos. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, CBMESP, possui como missão primordial a execução de atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, busca, salvamentos e socorros públicos no âmbito do Estado de São Paulo. É atualmente o maior corpo de bombeiros do Brasil e da América Latina em termos de efetivo. Ele é força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro e integra o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Brasil. Seus integrantes são denominados militares do Estado pela Constituição Federal de 1988, assim como os demais membros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em 23 de outubro de 2014, ganhou autonomia em relação à Polícia Militar, passando a reportar-se diretamente em 2014, hein? Olha só, 2014, passando a reportar-se diretamente ao secretário da Segurança Pública e não mais somente ao coronel da parte ostensiva, né, sobre temas relacionados às operações. Então agora ele vai direto com o secretário. Por exemplo, se tiver um coronel do bombeiro, ele tinha que falar com o coronel da Polícia Militar, com, né, policial militar. O coronel, bombeiro militar, ele tinha que falar com o coronel da Polícia Militar para essa informação chegar. Agora, imagina quanta papelada. Né? Agora não, agora ele consegue falar direto, tem esse acesso direto. Então melhorou, né? Em Santa Catarina, bombeiro é uma coisa, polícia é outra, em outros estados também. Conversei com algum pessoal que foi bombeiro militar, que é bombeiro civil, e o que eles falaram com alguns policiais militares, e o que eles falaram e o que é notório,
uma vaga para abrir no Corpo de Bombeiro Militar é uma briga. É uma briga para se abrir uma vaga no Corpo de Bombeiro Militar. E ouvi muitos policiais falarem também que muitos entram no Corpo de Bombeiro Militar, assim, ouvi de boca de terceiros, que geralmente eles mandam para o Corpo de Bombeiro Militar aquele policial que já está fadado com a profissão de policial militar, aquele policial que já está com aquele psicológico assim abalado, desestruturado, aí eles mandam, foi uma informação que eu tive de um militar, né? E que eles pegam esses e mandam para o Corpo de Bombeiro Militar, como se fosse uma forma de tratamento psicológico. Você cometeu um homicídio, você precisou matar alguém na rua, agora você vai salvar vidas. Como se fosse um tratamento psicológico. Muitos policiais militares que ficam reclusos pelo tempo de 3 meses, quando ele precisa alvejar alguém, quando ele mata alguém, em que a arma dele é recolhida e ele vai para observação e ele fica lá um período, parece que é de 2 ou 3 meses, pelo processo que ele responde, como todo policial responde, justamente esses 3 meses, muito deles vai para o Corpo de Bombeiro. Então essa é a briga deles. Para onde que eles vão começar a mandar esses policiais? Para onde eles vão começar a mandar esse pessoal? E os que já estão lá, o que vai ser deles? Essa é a briga. Eles não vão fazer nada para querer melhorar pro bombeiro civil. Eles não vão querer fazer nada para melhorar pro bombeiro civil. Bom, eu espero que com esses áudios vocês entendam que aqui é um grupo aberto onde a gente escuta todas as opiniões, tá? Eu posso discordar desse áudio? Eu posso discordar desse áudio, desde que seja com decoro. Por exemplo, isso pode acontecer? Pode, mas eu não acho que é em sua totalidade, tá? Geralmente, hoje no Brasil, vocês podem perceber pelas inscrições da Polícia Militar. A última vez que eu fiz a prova foi 165 mil pessoas para menos de 2 mil vagas. É mais concorrido do que você fazer uma prova na USP, medicina na USP. Olha quantos candidatos por vaga. É literalmente matar ou morrer. Por isso que quando o cara vai fazer a formatura dele, a data da posse, que ele vai fazer a formatura dele, por isso que ele joga a cobertura para cima, por isso que alguns ajoelham no chão, porque é um sacrifício de estudo e de treino muito pesado. Nossa, não sobra nada de você. Rolezinho, bater papo com os amigos, jogar conversa fora, esquece isso aí, meu. Dependendo da situação, como foi o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, se você não foi um bom aluno desde cedo, amigo, tu vai sofrer para passar, viu? Pode ter certeza. Se não estudou em escola boa, seja qual for a situação, culpa sua ou não, você tá, sabe, vai. Por isso que é assim. Então eu não acho que então assim, hoje as pessoas sabem muito bem para onde elas querem ir. Mas que tem muita gente ali que gostaria de fazer uma prova direto pro bombeiro, tem. Que não tem vaga, que é o que ele também mencionou. Agora, o cara não precisa estar nessas condições. Matou alguém, vai pra lá. Não, isso pode acontecer? Pode. Melhor do que deixar o cara encostado, melhor do que deixar o cara em casa. Sim, pode acontecer? Pode. Mas assim que o cara volta, que ele retorna, que ele fica bem, ele volta pra atividade. Entendeu? Não é assim. Tá? Não é bem por aí também. Pronto. Só aqui em São Paulo, então. Pelo que eu tô vendo, então, só aqui em São Paulo que é isso, do Corpo de Bombeiro Militar, está integrado ao Corpo à Polícia Militar. Sabe quando que o Bombeiro Civil realmente vai ser reconhecido pelo Corpo de Bombeiro Militar? E quando vai parar toda essa discussão? Quando acontecer uma catástrofe. Aqui no estado de São Paulo aconteceu uma catástrofe tão grande, que eles vão precisar começar a ligar, pedir ajuda para Bombeiro Civil, para brigadista, que aí eles vão reconhecer a real importância que o Bombeiro Civil tem aqui em São Paulo. Porque do contrário, se der um problema, acontecer uma catástrofe no São Paulo, o Corpo de Bombeiro Militar não tem contingente suficiente para atender grande demanda. Não tem. Prova disso é a demora que a gente tem quando precisa ligar para o 93. A demora que é para chegar. Bom, que os bombeiros militares saem em 30 segundos, devidamente, se eu não me engano, de 30 a 40 minutos, a segundos,
segundos. Totalmente paramentado, com viatura pronta, revisada, com material checado, checklist ok. Isso é um fato. O que ele está dizendo aqui não é uma crítica, muito pelo contrário, é entender o sofrimento que os bombeiros militares também passam. Não tem efetivo para todo mundo. Eu até falo bastante que, pô, você que tá... Você mora em São Paulo, cara. Se você tiver uma dúzia de ovo e um pacote de arroz para você comer, você tem que dar graças a Deus. Quer ir pra Venezuela? Dar um rolezinho na Venezuela, ver como é que tá lá, ver se tá bem o clima, se o sol bate, se o sol de lá é igual ao daqui, né? Tem muito o que agradecer. São Paulo, ou seja, mais uma oportunidade para que os bombeiros civis estejam sempre próximos dos bombeiros militares. Agora, desde que a gente crie a nossa identidade. E sabe quem que falou isso? Foi um militar, foi o comandante. Acho que está na hora do bombeiro civil criar a sua identidade. Sim, é verdade. E vamos lutar por isso, e vamos crescer, e vamos disseminar essa ideia. Manifestação de do dia 18 de junho, tá aí para provar isso. Nós queremos essa mudança. Agora, vai ser um choque? Vai ser difícil? Vai. Mas, dia 18 estaremos lá para dizer que difícil, enquanto houver vontade de lutar, há esperança. Meu, e aí eles conversam muito, vocês têm que acompanhar mais. Aqui ele estava explicando. Pessoal que conversou bastante. Eles não têm o intuito de fazer nada para melhorar o bombeiro civil, porque na época eram basicamente militares, há anos atrás, né? Que se reformavam, que saíam, que se aposentavam, para inclusive dar possibilidade para que outros soldados, cabos, tenentes, né? Para que eles possam ir subindo de cargo, né? Então o cara se aposentava, mas não parava de trabalhar. Quando o ponto de vista empresarial, ou seja, o particular, o empresarial chegou junto e começou a formar a roda, eles perderam o controle. Isso na minha visão e o que eu interpreto no olhar deles. Antes de discutir com qualquer bombeiro civil, eles discutiram muito com donos de academias, debateram com donos de academia, com muitas pessoas, e eles começaram a abrir mão. É isso que eu entendi. Já que não vai ser mais do nosso jeito, com a nossa postura, com o nosso jeito de fazer, já que agora vocês têm que procurar a identidade de vocês. Agora vocês têm que procurar fazer o caminho de vocês. Então eles, na minha visão, eles não deixam de gostar, mas eles abriram mão porque não tem mais um padronizamento. A coisa diluiu muito. E principalmente o respeito à hierarquia, igual eu falei para vocês. Major Olímpio, Tenente Castro, quem mais? O conhecimento das leis, mas as pessoas, os seres humanos que lutaram para fazer alguma coisa, que não são reconhecidos e que acabam muitas das vezes sendo esquecidos. Então acho que ao pouco isso foi magoando, né, os responsáveis, enfim. Conversei com algum pessoal que foi bombeiro sim. militar. O cara fez uma referência aqui. Vamos continuar. Né? Aí falam assim que é separado, né? Tem em alguns estados aqui do Brasil é separado o bombeiro do policial. Ainda bem que não foi feito em São Paulo, porque eles queriam cortar a verba para 0%. Eles queriam cortar tudo, cortar 100% da verba dos bombeiros militares. Imagina se não fosse os militares, né? Já estavam desguarnecidos aí. E sim, a segurança desprotege, né? Os bombeiros civis estão ali para atuar, parece que não serve, né? Bom, pessoal, eu vou acabar esse vídeo por aqui. Depois eu vou continuar. Se vocês gostaram aí, vão comentando o vídeo. Isso é muito importante. Quando vocês comentam, eu vejo que vale a pena fazer. Aí eu acabo me motivando. A conversa que aconteceu hoje foi demais, mas já tem aqui meia hora de vídeo.
nós saímos desse assunto e aí nós entramos no quesito reunião a respeito da manifestação que aconteceu hoje. E aí nós recebemos uma informação importante que eu não posso encerrar. O horário, às 13 horas, no Fórum Central, Viaduto Dona Paulina, número 80. Será decidido a IT-17 nesse endereço. Foram intimados Cindy Bombeiros, comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, Jorge Alexandre e entre outros. Ou conserta a IT-17 ou vai acabar a profissão do bombeiro civil. E aí o assunto continuou. Então se você quiser saber mais sobre a manifestação, acompanhe os vídeos aí.